Fala galera, eu sou o Boni, diretor aqui da Univale TV e o recado hoje vai para você que é artista independente. Se você tem uma música autoral, um videoclipe e quer rodá-lo aqui na tela da Univale TV, é muito simples. Manda para o nosso e-mail que está no rodapé, também o nosso telefone, nosso WhatsApp. Manda lá o link que a gente vai colocar o seu vídeo aqui na nossa tela para toda a região. Vai ser um prazer ter você e divulgar a sua arte aqui na TV que te conecta ao conhecimento. Grande abraço, tchau! Esse programa é livre para todos os públicos. Assista a seguir o programa Elas na Área. Olá para você que nos acompanha no canal 3.2 e também no YouTube. Está começando mais um Elas na Área. E para você que não me conhece, meu nome é Thaline Pardi. E eu sou a Amanda Oliveira e hoje a gente está com um convidado aqui, mais do que especial, nosso professor André Manteuffel, que tem muita história para contar para a gente. André, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal. Bom, gente, muito obrigado primeiro, pelo convite de ter vindo ao programa. Não sei se eu sou tão especial assim, e nem não sei se eu tenho tanta história assim, porque, na verdade, eu vivenciei o futebol particularmente, assim, tive a oportunidade de vivenciar de perto por uns bons anos. Eu morei em Belo Horizonte ao longo de 20 anos e a minha paixão de torcedor, ela prevaleceu muito assim, nesse período, sabe? Quando eu saí de Belo Horizonte, passei pelo Espírito Santo antes de chegar em Valadares, antes de voltar para Valadares, o esporte ele continuou ali, o esporte não sai do coração da gente, mas em determinado momento assim, essa coisa de ir ao estádio, de presenciar assim pessoalmente, sabe, os títulos, as conquistas, essa coisa ficou guardadinha ali na memória só, sabe? Mas vai ser legal, vai ser divertido contar um pouquinho dessa história aqui com vocês. Vai ser bom demais. E assim, a gente já estava falando aqui um pouquinho sobre... Você apresentou o programa Extracampo aqui na Univale TV também. Conta um pouquinho para a gente como que era apresentar esse programa, como que era essa experiência. Pois é, Amanda. Eu confesso que quando eu cheguei aqui no estúdio da TV, vocês viram, eu falando, nossa, como é que o estúdio está bonito, tá clarinho, tá tudo bonitinho, assim. Não que na época não fosse, mas os recursos eram mais limitados, assim, E eu me lembro que era uma mesa redonda, literalmente, com um adesivo de uma bola de futebol assim sobre ele, sabe? E o Extracampo, ele surgiu, salvo engano, o primeiro apresentador foi o Caio Mourão, que o jornalista está na cidade aí ainda e tal. Ele apresentou o Extracampo, o Lauro Lopes, que hoje está na Alterosa, lá em Belo Horizonte, também apresentou. Então, assim, foram uns caras bem tarimbados, assim. Depois veio o Jefferson, que apresentou por mais tempo o Extracampo, e até eu, de vez em quando, dei uma palhinha como apresentador também do Extracampo. Então, era um programa muito gostoso, sabe? Ele ia ao ar às terças-feiras, ao vivo, era aproximadamente 1 hora de programa. A gente recebia convidados, mas a ideia do programa não era trazer informação propriamente. A gente tinha uma parceria com a Rede Minas na época, a gente conseguia uns VTs dos jogos do fim de semana. Então, era bem divertido, assim, era bem bacana, assim. E aí a gente... Só que tinha aquela coisa da limitação, da distância. A gente não tinha condição de cobrir jogos do Campeonato Brasileiro ou coisa parecida. Então, a gente tinha essa parceria com a Rede Minas, que fornecia alguns VTs para a gente. Então, a gente conseguia falar de Cruzeiro, de Atlético, dos jogos da rodada do Campeonato Estadual, do Campeonato Brasileiro, através dessa parceria. Então, a gente rodava o VT e ia comentando em cima, e falando o que tinha de destaque na rodada, naquele fim de semana. Então era um programa muito gostoso, muito bacana de fazer, mas era um programa de bate-papo. Aquela mesa redonda que ficou bem clássica assim, nos anos 90, sabe? Era bem divertido. Então, você também estava contando para a gente uma história de quando você participava do programa. Conta para o pessoal também. Ah, pois é, cara. Teve... Como eu disse, era um programa muito gostoso, muito divertido de fazer, mas teve um dia em que o programa não foi ao ar por uma razão trágica e que muitos aí vão saber bem, vão identificar bem o que isso representou, que foi o dia do acidente da Chapecoense. Eu estava em casa de manhã, era um dia em que a gente faria o programa naturalmente, e aí eu recebi uma mensagem do Jefferson, falou, André, o que a gente vai arrumar com o programa hoje? Eu falei, por quê? Qual que é o problema?
Olha, você não viu a notícia, não? Olha no celular aí. E aí eu abro o celular e aí eu deparo com a notícia. Bom, chegamos aqui, né? Vim aqui para a TV e aí a gente conversou bastante, sabe, sobre ter ou não programa. E, obviamente, que a gente chegou à conclusão muito facilmente que não daria para ter, por duas razões. A primeira delas é que não era um programa informativo, a gente não teria como fornecer, abastecer o público com informação em tempo real do que tinha acontecido a milhares de quilômetros daqui. Então, seria um programa em que a gente ficaria falando sobre o quê? Sobre a tragédia, sobre quais jogadores que perderam suas vidas. Pô, seria uma coisa, no mínimo, indelicada. E segundo motivo é que não tinha um menor clima. Aqui na redação foi uma choradeira. Eu me lembro que esse dia a gente ia lendo as coisas e aí alguém que tinha sido internado em estado grave morreu, sabe? E a gente ia recebendo aquela notícia e teve uma hora que eu falei, cara, eu preciso ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro aqui na redação e sentei no chão e chorei, sabe? Chorei. E quando eu saí da redação, mais uns 2, 3 chorando aqui na redação. Obviamente que a Chapecoense nunca foi o clube do coração de ninguém aqui, né? Cá entre nós foi de pouquíssimos brasileiros, né? Mas aquela campanha da Sul-Americana, sabe, foi uma coisa muito bonita e foi uma coisa que envolvia, sabe? Teve esse tipo de acontecimento no futebol, ele nos coloca, ele nos tira, nos puxa o tapete, sabe? Nos coloca no lugar de humanos em que o que está em jogo não é a regra do futebol, não é o impedimento, não é o erro do juiz, do bandeira, do jogador, do atacante que perdeu o pênalti, do goleiro que falhou. O futebol ele é muito a representação do que é o ser humano, no sentido de que nós somos falhos, sabe? Nós somos limitados. E uma equipe que joga muito harmonicamente, bem, sabe? Ela é uma coisa tão espetacular, pô, eu vou ser profano aqui, mas é uma coisa tão divina que a gente nem percebe que são 11 seres humanos fazendo arte dentro de campo. E aí, quando de repente você depara com um time inteiro, né, e mais alguns perdendo a vida, a gente se dá conta de que é só uma faceta, sabe, da vida, assim. Então, para a gente foi uma coisa muito pesada, sabe, no dia, e a gente resolveu não fazer o programa. Eu confesso que eu tento lembrar se no dia a gente colocou uma tela preta, em luto. Não teve programação nessa hora, sabe? Mas eu confesso que eu tento me recordar o que a gente fez na ocasião, assim, mas assim, qualquer coisa que a gente tivesse feito ou não feito, acho que justifica diante da dor, assim, e da factualidade, né, que foi o evento, porque a gente foi pego de surpresa de manhã. Foi um momento muito delicado para todo mundo, né? Tanto que muita gente pegou, assim, abriu mais os olhos para o time da Chape, né? Depois o título foi dado à Chapecoense e as pessoas passaram a olhar mais para a Chape, tiveram até um carinho, né? Muita gente pegou a Chape como segundo time ali, né? Todo mundo abriu os olhos porque por conta do que aconteceu, que foi algo assim muito trágico. Gente de outros clubes, até rivais, chorando pelo que aconteceu, né? Então foi um momento que precisava dessa delicadeza, né? Ao ter o programa ou não, porque foi um momento muito difícil para o Brasil inteiro, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Porque cada um também imagina se fosse o meu time ali. Exatamente. Né? E são pessoas também, são seres humanos também. A gente xinga muitos jogadores, a gente xinga o juiz, a gente xinga o bandeirinha, mas eles são pessoas também, as coisas podem acontecer com eles. E, infelizmente, o que aconteceu com a Chape foi algo muito trágico. Então, a gente para e pensa, caraca, são pessoas também, e isso pode acontecer com qualquer um, Deus os livre e guarde, mas, infelizmente, pode acontecer, né? Uma coisa que me chama a atenção, assim, na época, teve um movimento muito forte da Chape nas redes sociais, né? A Chapecoense foi o clube no Brasil com o maior número de seguidores na época. Tamanha adesão que teve, né? Tanto nacional quanto internacionalmente, assim, né? Torcedores do mundo inteiro seguindo o perfil da Chapecoense, e ela alcançou na época, né? Acho que foi até por um determinado período, né? Mas
o clube com maior número de seguidores no Brasil nas redes sociais. Aconteceu antes, né? Tragédias como a da Chapecoense, talvez a mais conhecida assim, fora da Chapecoense. Teve um da LDU, salvo engano, mas teve a do Torino na década de 40. O Torino ia fazer um amistoso, era um timaço, sabe? Era uma seleção, assim, a base da seleção italiana na década de 40. E aí, eu tento lembrar qual país, eu não sei se foi Hungria. Bom, Munique, obrigado pela lembrança aqui no ponto. E aí, na volta, tem o acidente, né? Morre todo mundo. O Torino, naquele momento, ele liderava o campeonato italiano, e aí os clubes que faziam parte da Série A, né, naquele momento, entraram num consenso parecido com o da Chapecoense. Né? O Nacional da Colômbia falou, não, o título é da Chapecoense. Na ocasião, os clubes concordaram em entregar o título para o Torino, de campeão italiano, porque ele era verdadeiramente o líder, assim, era o timaço da Itália. Né? Foi em Turim, né? Eu tento lembrar. Em Munique foi o acidente do Manchester United, 58. Eu tento lembrar de alguns detalhes. Assim. Posso estar falando alguma bobagem aqui nesse meio tempo, mas assim, a base, a essência é isso. Assim. E aí, aí pegaram o time da base do Torino e eles recusaram o título antecipado. Não, nós vamos entrar em campo. E aí tem a história... Me lembro muito disso, assim, eu tinha uma placar da década de 90 que eram os 100 maiores times do mundo, alguma coisa assim. Eu falava de vários times no mundo, algo parecido. E aí contava a história da Torino e eles recebendo a faixa de campeões italianos chorando, sabe, aos prantos, assim. Então é um outro fato, é um outro caso assim que foi bastante forte assim, né, no futebol e tanto é que a Torino no momento do acidente da Chapecoense se colocou como um clube co-irmão, né, da Chapecoense, né, unidos por uma mesma tragédia, né? Então foi forte assim e lá se vão 10 anos, né? Sim. Impressionante. 10 anos passa voando, Nossa. né? Assim, e graças a Deus não temos tantos mais assim, né? Porque são momentos muito tensos, né? Para o futebol, muda o rumo de todos os times, de todas as equipes, de todos os jogadores, muda o rumo de todo mundo. Até para a gente que está aqui falando, vai mudar o rumo, né? Porque são sempre tragédias que mexem com todo mundo, como você falou, é o lado humano do futebol, Sim. né? Que mexe muito com as pessoas, essas tragédias, e que não aconteçam tantas mais, né? Assim... E você falou que você já morou por muito tempo em Belo Horizonte, teve a oportunidade de ir muito em estádios. Conta uma história pra gente aí, de um momento que você A viveu mais lá. marcante que você tem. Conta primeiro a mais marcante. Cara, assim... Bom, teve alguns, assim, eu brinco que... Aqui não tem problema revelar camisa, não, né? Eu sou cruzeirense, Não, tá? nenhum. Sou cruzeirense, assim, desde que eu me conheço por gente, tá? Eu sou filho de vascaíno, né? Então, meu pai, coitado, além dele sofrer bastante, ele tentou também incutir em mim ali, o gosto pelo Vasco, mas... morando em Belo Horizonte, eu fui por pai, desculpa, mas eu fui por outro caminho. Eu torço para o Vasco dele bem lá, coitado, mas é difícil. É mais difícil. Né? Mas assim, foi vivendo nessa efervescência, sabe, da capital, assim, que eu fui conhecendo de perto, né, e me aproximando muito assim dessa paixão, né, desse carinho que eu tenho pelo Cruzeiro, assim, desde criança. Tem algumas coisas que me levaram a ser cruzeirense muito, muito fortemente, assim. Uma delas, bem interessante, assim, eu cheguei em Belo Horizonte, eu nasci em Valadares, né, eu saí daqui com 5 anos de idade, mudamos para Belo Horizonte, e aí, quando eu mudei para Belo Horizonte, eu fui matriculado numa escola chamada Colégio Nossa Senhora da Piedade, uma escola que fica no Calafate, né, próximo ao Prado. Galera que conhece Belo Horizonte vai conhecer um pouco essa região ali. E no Colégio Piedade, como a gente chamava,
tinha um filho de um jogador do Cruzeiro que estudava lá, um volante que foi assim fantástico na história do Cruzeiro, né, no final da década de 80 e início dos anos 90, que é o Ademir. O Ademir, ele jogou um tempo na Argentina também emprestado, foi emprestado ao Racing, mas o Ademir foi um grande volante que o Cruzeiro teve no final dos anos 80 e início dos anos 90, e o filho dele estudava no Colégio Piedade. Salvo engano, um ou dois filhos dele estudavam lá, confesso que eu não... E todos os dias na escola era aquele movimento, aquele auê menino pedindo autógrafo, sabe? Aquele cara louro, cabelo comprido, sabe? Bem típico da época, assim. E a galera pedindo autógrafo e ele pacientemente, sabe? Assinando a camisa, papel de todo mundo, sabe? Imagina quantos pais ficavam pedindo para o menino, pede autógrafo lá para ele, meu filho. Então, todos os dias, não tinha um dia que eu não via o Ademir dando autógrafo, sabe? E era assim, era normal, sabe? Isso ficou normal na minha infância, sabe? Ver o Ademir indo pegar o menino na porta da sala dele, da sala de aula do menino dele, e aí no corredor ali um monte de gente pedindo autógrafo e ele com essa calma, assim, né? Fazendo isso. Então, ali já me despertou, sabe, o interesse... Essa coisa de ter um jogador do Cruzeiro, cara, por perto, assim, todos os dias. Eu nunca fui de tietar jogador, não, sabe? Mas é legal quando você tem um por perto, assim, né? Para você chamar de seu ídolo, né? O Ademir não é o meu maior ídolo, tá? O meu maior ídolo na história do Cruzeiro, assim, é o Nonato. O grande lateral esquerdo, o maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro, assim, disparado de muito longe. E era bem o cara que representava a raça, aquela coisa do Cruzeiro, sabe, de entrar em campo. A gente tinha uma segurança de... o Nonato está em campo. O Nonato está em campo, acho que vai sair alguma coisa. A gente não perde esse jogo hoje. Então, quando chega nos anos 90, que você tem o Nonato, você tem, ali no primeiro momento, o Macalé, você tem o Boiadeiro, você tem o Luiz Fernando Flores, Célio Lúcio, o Paulo César Borges, e depois vem o Dida, que aí, bicho, foi um período, impossível não falar do Ronaldo, sabe? Enfim, isso dá pano para manga falar disso. Mas foi um período em que era gostoso ir ao estádio, porque você sabia que ia sair coisa boa dali. Então são pequenas... São grandes jogos a que eu fui, né? Eu falo que eu fui em todos os títulos do Cruzeiro nos anos 90, eu fui. Todos, absolutamente, do início da década até o final da década, porque foi um período, até o final, né, quando saiu o campeonato, fomos campeões brasileiros em 2003, eu fui em todos os grandes títulos. Então foi um período que eu vivenciei muito bem, assim. Que bom, né? Que bom, né? Realmente é uma oportunidade única na vida. Você tá né? doido. E eu descansaria se eu vida. vivesse isso. Eu descansaria, finalmente. De tantos títulos assim, é muita coisa. Você ter essa oportunidade de ir no estádio. Ir no estádio é a melhor coisa que tem. A energia do estádio é uma coisa diferente. É uma coisa diferente, seja para qualquer time. É uma energia diferente, é muito gostoso. Ir no estádio, até ir aqui no Mamudão ver o Democrata jogar já é diferente. Já é bom. Né? Agora, tem muitas histórias dentro desses jogos aí que a gente pode abordar também. Tem muita coisa curiosa, assim, sabe? Que eu tive a oportunidade de vivenciar. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, sabe? No estádio. Mas era uma época muito gostosa, assim, de frequentar. Entendeu? Bom, antes de você continuar essas histórias, a gente vai chamar um breve intervalo e já a gente volta. Univale Vet, Centro Médico Veterinário da Univale. É o único com 2 clínicas especializadas, uma para atendimento de pequenos animais e outra para animais de grande porte. Nossas clínicas oferecem consultas, exames, atendimentos em campo e todas as cirurgias. Temos professores doutores, equipamentos de ponta e a inteligência da Univale à sua disposição. Vem para o Univale Vet. Preço justo, qualidade e cuidado com profissionais que sabem muito. Agende sua consulta. Univale Vet. Sabe muito. Sempre que você estiver diante de um paciente desmaiado ou com rebaixamento de nível de consciência,
é importante que você identifique se esse paciente está parado. Você precisa, nesse momento, checar a responsividade. Senhor, a partir do momento que o paciente não te responda, você checa pulso, carotídeo na região do pescoço. Ao identificar a ausência de pulso, então o paciente não tem pulso, o coração dele não está batendo, você vai ligar imediatamente para o 192 do SAMU e iniciar as compressões torácicas. Você localiza esse osso no centro do peito, posiciona a sua mão sobre o osso, a mão não dominante por cima dela e comprime 5 centímetros e retorna para a posição inicial. Essas compressões devem seguir um ritmo de 100 a 120 compressões por minuto. Assim, você nos ajuda a salvar mais vidas. Apoio Univale TV. Um território não é só uma dimensão geográfica, é um espaço vivido e possui relações sociais, identidades, significados. Pode manifestar-se na materialidade da paisagem, mas também no corpo, na cultura e em várias formas de existência. Gerir o território é exercer um olhar integrado e sensível sobre as múltiplas dimensões. É reconhecer que cuidar do espaço é cuidar das pessoas, dos modos de vida, dos saberes e dos recursos naturais que sustentam a humanidade. Mestrado em Gestão Integrada do Território. Olá pessoal, sou a professora Joana, daqui da Univale, para mais uma dica do português sem neura. Desta vez nós vamos falar de 3 palavras que têm uma semelhança no som, porém em sentidos totalmente diferentes. O acerca junto, que dá uma ideia de sobre, né? Quando você quer introduzir um tipo de assunto, um tipo de particularidade, né? Quando eu tenho também a utilização do acerca que é separado. O acerca separado dá uma ideia de distância aproximada. O acerca com o verbo haver, acerca, que lembra muito o outro, porém a utilização do verbo haver vai indicar um tempo aproximado, mais ou menos. Então, acerca junto, ideia sobre, separado, distância aproximada, né? E o com o verbo haver também dá uma ideia aí de tempo aproximado. Então, espero que vocês tenham gostado e que, mesmo que essas palavras apresentem um som muito parecido, ou de fato parecido, não possam aí confundi-lo na ortografia. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Voltamos para mais um bloco e, bom, vamos continuar aqui conversando sobre as experiências que o André, né, pôde ter em BH, torcendo para o Cruzeiro, indo no estádio. Fala pra gente, aquele jogo mais marcante que você teve no estádio, se foi algum título, se foi talvez ali Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, tem muita coisa. Tem. Bom, eu vou falar assim os que vêm na minha cabeça imediatamente, né, na hora que fala dos jogos assim que eu me lembro daquela época, né? Teve o Cruzeiro e São Paulo, final da Copa do Brasil de 2000, foi uma coisa que me chamou a atenção. Assim. O primeiro jogo tinha ficado 0-0 e naquela época não existia o gol fora de casa valia. Tá? Então o São Paulo ele sai na frente no segundo tempo, praticamente acabou o jogo. O Cruzeiro, o 1-1 não servia, né? Então ele precisaria virar o jogo para levar o título. E aí eu me lembro que eu estava com um amigo assim no estádio, né, fomos de arquibancada, e aí na hora que sai o gol do São Paulo, ele senta, ele abaixa assim, aí eu bato nele assim, isso era 20 minutos, sei lá, do segundo tempo, aí eu bato assim, levanta que nós vamos virar essa... Pode falar palavrão aqui? Pode? Não, pode não. Levanta que nós vamos virar esse troço aí. Então tá, aí ele vai, sabe, dá um senso assim de garra na hora, assim, ele levanta, vamos virar esse troço, vai. O São Paulo perdeu muita chance de matar o jogo. O França,
Cara, foi muito... O França, principalmente, eu estou tentando lembrar quem que eram os outros, assim... vou ficar gastando fosfato aqui com isso, com essa parte, não. Mas o São Paulo teve uns 3 lances, assim, em sequência, de matar o jogo. O Cruzeiro estava perdido em campo. O Marco Aurélio, que era o técnico do Cruzeiro na época, ele faz uma mudança tática, ele tira os 2 laterais do Cruzeiro, ele tira o Sorin na esquerda e tira o Gustavo... Estou tentando lembrar quem que era o lateral direito aqui. Ele tira os 2 laterais e povoa o meio de campo. Ali o Cruzeiro ganhou o jogo. E aí empata, né, com o Fábio Júnior no lance do... O Miller faz uma espécie de pivô ali, né, e passa a bola para o Fábio Júnior, que inclusive jogou no Gigante Democrata, tá? Foi revelado pelo Democrata, mais respeito. Por favor. Pode continuar. Foi revelado e ele foi para o Cruzeiro junto com o João Carlos, um zagueiro que depois foi jogar no Corinthians, foi vendido para o Corinthians depois por $4 milhões. O Cruzeiro fez o Democrata deu uma grana boa para o Cruzeiro, tá, naquela época. E aí o Fábio Júnior empata o jogo, né? E aí depois aquele lance do Giovani, né, aos 44 do segundo tempo, que foi uma loucura. Aquele jogo, para mim, foi marcante. O recorde público do Mineirão foi uma coisa engraçada demais. Gente, você vai numa final de campeonato mineiro com absoluto respeito, né, à instituição que é centenária, inclusive, né, tem uma história enorme em Minas, né, que é o Vila Nova, de Nova Lima. Mas você vai para uma final de campeonato mineiro contra o Vila Nova, convenhamos que o título, naquele momento, faz parecer mais interessante do que o adversário em si, sabe? Então, estou indo para ser campeão. E aí a gente foi com esse clima que a gente foi para o estádio. O que acontece? O recorde público do Mineirão, ele acontece no seguinte contexto. Foram 132.834 pessoas presentes no estádio. O Mineirão, naquela época, tinha um protocolo que era o seguinte: todo jogo com previsão de público pagante de até 75 mil torcedores, nem cabe isso no Mineirão hoje mais, né? Mas com público pagante de até 75 mil torcedores, você pode colocar mulher e criança de graça. Então, foi esse o contexto. A FMF, aí por decisão do Cruzeiro, com os clubes ali também, o Cruzeiro colocou uma carga de 75 mil ingressos à venda, e aí colocou mulheres e crianças indo de graça. E aí vocês podem ver o borderô do jogo, pode ver, qualquer site vocês vão ver que o público pagante foi de 74 mil e alguma coisa, e o público, e mulheres e crianças, foi 56 mil e alguma coisa. Eu mesmo levei minha irmã, que nunca tinha ido no Mineirão, e levei uma amiga minha, amigona minha até hoje, junto com um amigo meu. Então fomos eu e um amigo meu que íamos ao Mineirão com frequência, e a minha irmã e uma amiga minha que fomos juntos. E ninguém esperava que fosse aparecer 56 mil mulheres e crianças no Mineirão. Eu fiquei do lado esquerdo das cabines de rádio, onde ficava tradicionalmente a torcida do Atlético. O Mineirão foi todo tomado com a torcida do Cruzeiro e com um pedacinho ali, né, no canto ali para a torcida do Vila Nova. E por que eu fiquei do lado do Atlético? Porque não existia você tentar ir para o outro lado, estava abarrotado de gente. Eu fiquei no último degrau, lá em cima, na arquibancada, onde ficava tradicionalmente a torcida do Atlético, lá em cima, colado na parede. E aí, beleza, o Cruzeiro ganhou de 1-0, o gol do Marcelo Ramos aos 10 minutos de jogo, foi campeão. E aí a gente estava descendo, tem uma avenida ali próxima ao Mineirão, a Abrão Caran, e estava eu e meu amigo, minha irmã e a minha amiga, a gente descendo a Abrão Caran, né, indo embora e tal. A gente pegaria o ônibus lá na avenida, lá embaixo, na Antônio Carlos e tudo. E aí eu e meu amigo, eu comento com ele uma coisa, eu falei assim, rapaz, nem falaram o público do jogo, né? Nem comentaram, então se apareceu a gente nem viu, né? Aí tinha um cara na frente da gente, o cara tirou o fone assim, olhou para trás, 132 mil pessoas. Aí eu olhei para mim, tá bom, pô, que legal, tá bom, obrigado, tá. Piadinha engraçadinha, né? E continuamos descendo, falando do título, do jogo, não sei o quê. Aí entramos no ônibus, e aí está o cobrador chega e comenta com um cara, rapaz, você viu 132 mil pessoas. Olhei para meu amigo olhou e falou, nossa, era verdade o negócio. Então, a gente comemorou mais o público do que o título em si.
Se o título tinha uma importância maior, nós estamos falando do campeonato estadual, mas se tinha uma importância maior do que um confronto eventual contra o Vila Nova, o público foi muito mais importante do que o título em si. Então, muito assim, mais falado. foi curioso demais a história, foi muito engraçado, mas assim, teve um determinado momento que a torcida do Cruzeiro cantou lá do outro lado e foi uma onda sonora, assim, esse dia eu olhei na hora e falei assim, nó, a torcida hoje está legal, mas nunca imaginei que fosse por causa do público. Você tá louco, 132 mil é pessoas. nenhum lugar no Brasil mais, né? Nenhum lugar Alcança cabe isso, tudo. nenhum lugar. Antigamente Máximo cabia é- muito mais gente nos estádios, né? Hoje Muito é tudo mais. ali, no máximo 70. Quantas pessoas cabem no Maracanã? Mais ou menos Hoje, 80. Quase Men- 80. menos- não bate 80, não bate não, 80. mas, Não bate, mas é perto de 80. É bem menos. Eu fui eu estava no Rio uma época, em 2000, aí eu tive a oportunidade, falei, vamos. Aí eu fui para alegria do meu pai, né? Mas ele não estava não, mas eu fui na final da João Avelange, da Copa João Avelange, que foi o Campeonato Brasileiro da época, Vasco e São Caetano, ficou 3-1 para o Vasco. Tem uma história clássica nesse jogo, assim, curiosíssima, que o Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco, tinha brigado com a Globo e tal, e ele colocou o logo do SBT, sabe? Não sei se posso falar isso aqui, tá? Ele colocou o logo do SBT na camisa do Vasco e tal, sem a Globo saber. E, nossa, esse negócio deu um problema danado. Aí eu fui nesse jogo lá. Acabou, aí tô assistindo o jogo e tal, e em determinado momento fala lá o público. 85 mil, 90 mil torcedores, sei lá. Cara, parece que o Maracanã tá vazio. A impressão, sabe, quando eu vi o público, eu falei assim, tá aí a diferença. Era muito destoante, sabe, o público, 90 mil pessoas no Mineirão e 90 mil pessoas no Maracanã, sabe? E esse dia eu senti assim, essa diferença. Eu poderia abrir os braços tranquilamente, assim, sabe? Você percebia aquela folga, né? Mas era um estádio muito mais precário do que o Mineirão era. Tive a oportunidade de algumas vezes no Maracanã Novo e daquele movimento de arena que foi positivo, sabe? Porque o Maracanã antigo era muito precário, ele era muito ruim mesmo. Diferente do Mineirão. Eu tenho uma utopia, assim, um sonho peculiar assim, de destruir aquele negócio todo ali, aquela esplanada com formato de caixão, né, que tem hoje, sem uma mísera árvore, e voltar ao que era o projeto anterior, inclusive interno, sabe? À exceção da Geral, a Geral é uma tragédia. Eu tenho uma historinha de Geral também que sai de baixo. Mas assim, o Mineirão antigo era muito mais caliente, sabe? Muito mais gostoso de ir, tirando as filas que você pegava na escada e tal, tinha que confusão, que suador danado, jogo às 4 da tarde, Senhora. calor de 35 graus e um monte de gente esfregando, Um monte de tinha esse nego. problema, né? Esse pormenor. Mas o estádio era muito arborizado, muito arborizado. O Mineirão foi um projeto, eu não sei onde eu vi isso certa vez assim, mas era um projeto parecido com o do Maracanã, só que com as correções do Maracanã. Então isso fez do Mineirão um estádio muito mais organizado, inclusive. Sim. E, bom, fala pra gente agora se tem algum título que você assistiu, mas que te surpreendeu. Você não estava esperando que você fosse ter a oportunidade de assistir aquele título, que o Cruzeiro fosse conseguir ganhar aquele título. Copa do Brasil de 96. Copa do Brasil. Eu nunca... da Libertadores eu estava, mas assim, a Copa do Brasil de 96 era um timaço do Palmeiras. Seria algo hoje parecido com você... guardado muitas a proporção, sabe? Porque os times naquela época eram muito nivelados, sabe? Hoje você pega Flamengo e Palmeiras em primeiro, depois vai lá o Cruzeiro, o Corinthians, o Atlético. Num terceiro pelotão você tem ali o São Paulo, o Grêmio, o Inter, né? A gente consegue escalar isso um pouco melhor. Naquela época os times eram todos mais ou menos nivelados, sabe? Mas o Palmeiras era uma máquina. O Palmeiras era um timaço, um time fora do comum, assim. Tinha Rivaldo, tinha Djalminha, Luizão. É difícil de falar daquele time do Cafu Palmeiras. também tava, não tava? Hã? O Cafu tava, né? Em 96, tava, o Acho que Cafu tava tava. também, O Cafu né? tava.
O Clebão era zagueiro que foi campeão da Copa do Brasil em 2000 com o Cruzeiro, ele era desse time. Então era um timaço espetacular, o Veloso era o goleiro e tal. E aí o Cruzeiro empata em 1-1, jogo de ida, né? Um gol de cabeça do Wesley, se não me engano, que era um reserva do Roberto Gaúcho. E vai para o jogo da volta contra o Palmeiras, assim, cartas marcadas, né, praticamente, assim, né? Favas contadas. Seria como, aí eu ia dizer isso, né? Seria como hoje, guardadas as proporções, você ganhar do Flamengo no Maracanã lotado, depois de ter empatado fora. Uma final de campeonato. Era uma coisa mais ou menos impensável, né? E é o Palmeiras dos cento e poucos gols, né? 100 gols, sei lá, do Campeonato Paulista. Uma média de 6 gols por jogo, sabe, no Campeonato Estadual. Então o Palmeiras voando, sabe, o Luxemburgo, que era o técnico do Palmeiras. E aí, com 5 minutos, o Djalminha faz uma jogada espetacular, assim, dá um coice na bola, não sei nem falar assim, pelo lado esquerdo, lança o Rivaldo do lado esquerdo, o Rivaldo cruza e aí o Luizão vai de primeira e faz 1-0 com 5 minutos de jogo. Acabou, cara. Mas tinha um tal de Dida que eu assim, nunca vi um goleiro ter uma apresentação como o Dida teve naquele 19 de junho de 1996. Tá? E aí o Dida ele acaba com o jogo junto com o Roberto Gaúcho, com o Marcelo Ramos. Eu tenho tão guardado. Você perguntou qual o título, né, que mais me marcou. Eu tenho tão guardado. Se você me perguntar qual que é o time da Libertadores de 97, eu vou te falar, mas eu vou ratear. O time de 2003 eu tenho bem na cabeça, assim, porque foram 48 rodadas, né, de Campeonato Brasileiro, 46, né, rodadas de Campeonato Brasileiro, 48, sei lá, estou falando besteira aqui. Mas o time de 96 foi tão marcante que eu falo com clareza, assim, né? Dida, Vitor, Gelson, Célio Lúcio, Nonato, Fabinho, Ricardinho, Cleison, Palhinha, Marcelo, Roberto Gaúcho. Era um time, foi tão marcante a conquista, assim, que eu falo com muita facilidade, assim. E no dia seguinte, né, na chegada do time campeão e tal, foram 200 mil torcedores, né, na Praça 7 em Belo Horizonte, dentre os quais eu. Mas assim, a galera comemorando, tal, foi um título que eu acho que mexeu muito com a autoestima do cruzeirense. É um título que eu guardo muito fortemente. Assim, sem contar, eu não vi, né, a Taça Brasil, que é uma coisa, seria hoje como ganhar do Real Madrid de goleada. Né? Aí é outro patamar. Né? Não é, nós estamos falando de outro brinquedo. Isso realmente. E assim, alguma história de outro time? Não sendo Cruzeiro, algum outro time que você viu alguma coisa acontecer que te marcou? Não necessariamente no estádio, mas te marcou assim como torcedor, como amante de futebol. Olha, alguns times assim que me chamaram a atenção, né? E aí, inevitavelmente, acabo caindo no Vasco de novo, né? Teve um título também em cima do Palmeiras, esse foi o Vasco, né? Em 2001, foi a final da Mercosul, que foi 2001, não, desculpa, foi 2002, 2000, que o primeiro tempo o Palmeiras esmaga, né, assim, massacra o Vasco, faz 3-0 e tal, e, acabou, né, também. E aí no segundo, a torcida do Palmeiras gritando é campeão, e aí no segundo tempo o Vasco vira para 4-3 com Romário e Juninho Paulista, principalmente, sabe? Destruindo, assim. Esse foi um título que me chamou a atenção. O São Paulo do Tele Santana. Poxa, o São Paulo do Tele Santana é uma coisa espetacular. O melhor time que eu tive a oportunidade de ver, assim, né? De acompanhar mesmo, de falar, sabe, vivenciar e falar, esse time fez tudo. O São Paulo, para vocês terem ideia, em 93, ele levantou 4 títulos internacionais no ano. Ele ganhou o Mundial Interclubes, ganhou a Libertadores, ganhou a Supercopa e ganhou a Recopa Sul-Americana. Tá doido. Ele fez a quadra, demais, né? Pouca coisa Não dá para imaginar o que é isso hoje, né? É verdade. Foi um time também assim, poxa, maravilhoso, assim, esse time de São Paulo do Tele. Eu tive a oportunidade de estar com o Tele uma vez, cara, num evento de cronistas esportivos, o Tele já velhinho, assim,
E aí ele foi a atração do evento, né? Foi Congresso Brasileiro de Cronistas Esportivos, lá em Belo Horizonte mesmo. E aí eu estava com a máquina fotográfica lá, tinha cronista de tudo quanto é cronistas imaginarem, né? O Silvio Luiz, Silvia Vinhas, sabe? Uma galera que é fantástica assim, no esporte, no jornalismo esportivo. E aí o Tele Santana foi lá como convidado e tudo. E aí eu falei, mestre, me permite tirar uma foto com o senhor? Aí ele falou, claro. Aí alguém foi e tirou a foto para mim, só que naquela época era filme, gente. Eu peguei o táxi para ir embora para casa, eu deixei o filme dentro do táxi. Nossa. E aí fica parecendo história de pescador, né? Acredito, não, mas eu tirei foto com o Tele Santana, né? Reverenciando o mestre, mas essa foto ela nunca existiu, né? Nunca tive a oportunidade sequer de revelar, né? Mas tive essa oportunidade. Mas o time do Tele foi uma coisa muito marcante. Alô, você taxista. Alô, você que era taxista em Belo Horizonte em 2001, que levou um moleque de 20 e poucos anos do bairro Venda Nova, lá do Sesc Venda Nova até o centro da cidade. Se você viu um filme, né, aí no painel do carro, por favor, devolver, tá? Tem um papel importantíssimo para mim isso. É só uma foto com o Tele Santana. Só isso. Pouquíssima coisa, né? Mas, enfim, agora eu quero te perguntar, assim... Eu ia te perguntar o melhor time que você já viu, mas, assim... Pode ser do Cruzeiro, pode ser outro, mas se fosse do Cruzeiro, eu acho que você talvez diria 2003, mas pode haver controvérsias, né? Mas, assim, eu queria que você falasse de um jogador específico, aí pode ser... qualquer um mesmo, que você tenha visto, que você, cara, esse é o mais diferente que você teve o prazer de ver, assim, dentro do estádio. O maior time que eu vi, de maneira geral, foi o do São Paulo. Também. Tá? Eu tenho comigo que foi o São Paulo de 92, 93. O melhor time do Cruzeiro, de longe, assim, de 2003. Eu acompanhei muitos jogos daquele time de 2003, muitos mesmo. Aquele time também eu guardo com facilidade, né? Gomes, Maurinho, Cris, Luizão e Leandro. Aí você tinha o Augusto Recife, que inclusive jogou aqui no Ipatinga depois. Maldonado, que era genro, inclusive, do Vanderlei Luxemburgo, um craque, um chileno, jogava demais da conta. Depois tinha perdi aqui. Tinha mais um que eu estou tentando lembrar e o monstro, tá? O camisa 10 nosso lá, um desconhecido lá. E na frente você tinha o David e o Aristizábal. Aristizábal e David, né? O David saiu depois, ficou o Motinha. O Wendel, pronto, tá feita. Tio do Giovani, que fez o gol em 2000. Que loucura. Era um timaço. Então, assim, aí eu vou pegar os caras, então, respondendo a pergunta. O Nonato, para mim, é o ídolo máximo assim, no Cruzeiro, sabe? Um cara que eu sou fã demais. O Fabinho, o Ricardinho fazendo aniversário hoje, né? Que a gente está gravando aqui esse podcast. Dois caras que eu sou apaixonado também. Roberto Gaúcho, sinônimo de raça, sabe? Daquele cara, jogador de jogo grande. Aquele desconhecido lá de 2003, né? Eu tenho que falar o nome, né? Monstro do Alex. Mas eu costumo dizer que eu sou viúva de só um cara que passou pelo Cruzeiro assim, que é o Dida. Eu sou viúva do Dida até hoje. Ele era absurdo. Um goleiro que entra em campo, sabe? Que entra em campo hoje, eu falei, esse cara, quero ver o desempenho dele em relação ao Dida. São esses caras que eu tenho mais apreço, assim. Cara, que massa. Grandes nomes, né? André, é um prazer te receber aqui. Você quer deixar algum recado para a galera que está assistindo? Pode ficar à vontade. Eu quero pedir desculpa, porque eu vou falando aqui, gente, comigo não tem... vocês foram chamar comunicador, jornalista que gosta de ficar falando. Eu quero agradecer assim demais, cara, assim, pela participação, entendeu? Rápido, né, assim, porque a gente vai, assim, nem percebe, né? Percebe. Mas, assim, deixar um abraço para todo mundo. Desculpa se eu falhei em algum, né? Falei demais aqui, rateei, mas são lembranças, né, que a gente vai guardando e vai. Aí na hora de soltar também já era. Já era. Mas Exatamente. muito obrigada, a gente agradece que possa voltar mais vezes. Sim. O nosso...
Peço perdão para eu tomar meu remédio. Nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada, Amanda. Obrigada, André. Obrigada a toda a nossa produção. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau. O Univale Vet, Centro Médico Veterinário da Univale, é o único com 2 clínicas especializadas, uma para atendimento de pequenos animais e outra para animais de grande porte. Nossas clínicas oferecem consultas, exames, atendimentos em campo e todas as cirurgias. Temos professores doutores, equipamentos de ponta e a inteligência da Univale à sua disposição. Vem para o Univale Vet. Preço justo, qualidade e cuidado com profissionais que sabem muito. Agende sua consulta. Univale Vet. Sabe muito. Você sabia? Você sabe o que o ECAD faz? ECAD é a abreviação de Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Toda vez que uma música é tocada publicamente, o ECAD cobra direitos autorais para que os artistas possam viver do seu trabalho. Seja ouvindo ou dançando, a música mexe com a gente. Está tão presente em nossas vidas, que tem o papel fundamental de alegrar, divertir e emocionar. Mas música é mais que emoção, diversão e arte. Música também é investimento, trabalho duro e negócio. O ECAD é o elo que conecta compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos aos canais e espaços em que a música toca e emociona as pessoas. Administrado por 7 associações de música, o ECAD é referência mundial na área em que atua, facilitando o processo de distribuição dos direitos autorais. Existimos para manter a música viva. Você sabia? Olá pessoal, sou a professora Joana daqui da Univale para mais uma dica do português sem neura. Desta vez eu vou falar de 2 palavras, viagem com G, viagem com J. Pois é, por incrível que pareça, estas 2 palavras estão corretas, porém com sentidos diferentes. Viagem com G é um substantivo, então está nomeando uma ação. Se eu falo viagem com J, é uma flexão verbal, é um verbo em si. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente contextualizar. A viagem foi boa. Então, aqui é um substantivo acompanhado de um artigo. Se eu tenho viagem com J, eu tenho um verbo, que eles viajem logo. Então, existe aí uma ação. Então, as 2 grafias estão corretas, porém, também eu tenho morfologias diferentes, classes gramaticais também opostas. Então, espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima! Minuto Univale. A história da Univale começa com coragem e visão de futuro. Em 1967, nasceu a FPF, com o sonho de transformar Valadares através da educação. Neste ano foi criado o MIT e logo o projeto cresceu. Vieram Facivale, UTEC, Universidade Santos Dumont e atualmente Univale, que já trazia o compromisso com ensino, pesquisa e impacto social. Mas essa história, que é orgulho de toda a região, continua sendo escrita todos os dias. E a transformação continua. Aqui no Campus 2 funcionam vários cursos de graduação, pós, mestrado e vários serviços gratuitos à comunidade. A Univale é ensino, é pesquisa, é extensão e um monte de coisas boas. Essa é a Univale, uma universidade que nasceu com propósito e continua indo além.
Todo domingo, às 9 horas da manhã, tem Univale no Campo. Informação, tecnologia e as histórias de quem faz a força do agro acontecer. Aqui, a gente fala a língua do produtor rural. E tem reprise todos os dias às 9 da manhã. Univale no Campo. Informação de qualidade, direto da roça para você.